Turminha, agora nós vamos falar um pouco sobre história na página 32 e nós vamos falar sobre a indústria e a importância da eletricidade. Quando veio a eletricidade para agregar mais o desenvolvimento das indústrias, das cidades, ela não mudou apenas o modo de trabalhar das pessoas, a iluminação da cidade, ela mudou totalmente o modo de vida dessas pessoas. O surgimento de mais oportunidades de trabalhar, aquele trabalho manufaturado que era mais voltado para o esforço de cada um, usando as mãos, digamos que uma costura de um sapato que era mais demorado, passou a ser mais rápida. O modo de passar de mão em mão, fizeram os usos de esteiras, então ficava mais fácil de trabalhar com o uso da eletricidade. E com toda a eletricidade veio transformação de lucro, da vida das pessoas, mais oportunidades de emprego, mais pessoas trabalhando. Então foi uma mudança radical, foi uma mudança muito grande em todos os aspectos de vida naquela época. Pessoas tendo mais iluminação em suas casas, iluminação nos seus trabalhos, mudando um aspecto de forma maior. Isso englobou em vários modos, não só apenas no trabalho, mas na vida pessoal também. Vamos aí na página 32 ler um pouco um trecho de um texto que é a eletricidade contribuindo para o aspecto da vida das pessoas. Começa assim. Quando tem esse, digamos assim, esse parênteses mais quadradinho, que vocês estão vendo ali, o nome dele é colchete. E se ele tem os 3 pontinhos que são as reticências antes de iniciar o texto, quer dizer que tem mais texto antes. Então a gente vai ler apenas um trecho ali. Então aqui, ó, um espírito mais audacioso não pensaria em sonhar tais maravilhas há 50 anos. À noite, as ruas são iluminadas pela luz elétrica, a fim de que possamos caminhar com inteira segurança. Não era mais aquela escuridão, já tinha mais iluminação, então era mais seguro andar naquilo ali. Em todos os países, nas indústrias mais variadas, vemos gigantescas máquinas pela força invisível da eletricidade, produzindo com maior rapidez, perfeição e economia os artigos que necessitamos. Ou seja, em vez de ser manufaturado aquela mais demorada, passou a usar a produção nas fabris, que seriam as fábricas. Então, era um processo que rendia uma economia de tempo e de dinheiro. Mas de que serviria todo esse esforço se não contássemos com as companhias de luz para nos trazerem ao lar seus benefícios? Ou seja, não seria só nas indústrias, seria trazer a energia para dentro dos lares das pessoas também. Graças a elas é que podemos saborear os frutos do trabalho dos sábios inventores, trabalho que em 25 anos apenas tornou a lâmpada incandescente 4 vezes melhor do que era. Criou milhares de aparelhos e utensílios para o conforto da nossa casa e segurança. Ou seja, o uso da luz elétrica, televisão. Então seria algo para a gente ficar mais... o uso da luz elétrica para ter iluminação em casa, então seria algo mais confortável. Estar em casa não só a luz de velas, lamparinas, lampiões, mas uma coisa mais iluminada apenas com ligar um botão. Pela simples pressão de um botão, inundamos nossa casa de luz. Basta que pensamos um pouco no que seria a vida para nós, sem luzes elétricas, sem bondes, sem telefones e sem telégrafos. Bom, então como é que seria a vida naquela época? Com a evolução, digamos, telefone para comunicação, sem os bondes para locomoção. Então ele fica dizendo como é que seria a vida sem esses telefones, sem a luz dentro de casa, sem os telégrafos e sem os bondes. Bom, de tudo isso, bondinho todo mundo já fez o uso, às vezes a gente vai ali, em Laranjeiras, em Balneário Camboriú, ainda tem a utilização do bondinho para fazer a passagem de um lugar para o outro. No Beto Carreiro também, de um lado para o outro. Quem já foi pro Pão de Açúcar também faz essa utilização de bondinho. Telefone a gente pode nem tanto usar o fixo nas residências, mas em empresas, lanchonetes, ainda existe uma grande gama de comércios, áreas industriais que fazem o uso do telefone. Nós usamos mais o aparelho celular, sem fio. Ainda existem algumas casas que fazem o uso do telefone. Mas desses itens, vocês sabem o que é o telégrafo?
Bom, o telégrafo é esse aparelho aqui. Ele faz um envio de mensagens sem fio, mas a mensagem é por via de código. Hoje em dia já não é mais usado, ou não usado com uma frequência tão grande a ponto de todos nós termos em casa, ou de todos nós sabermos o que é. Mas era um meio de comunicação bem antigo, que começou também a ser utilizado como se fosse um benefício na época dessa chegada da eletricidade ali para modernizar todo esse espaço comercial e industrial. Indo para as atividades da página 33, ele pergunta ali, de acordo com o texto, quais são os itens que precisaram da luz elétrica para funcionar. Então vocês vão voltar no texto e quais são os itens que ele cita ali, falando que foi um benefício trazer a luz elétrica para que esses pudesse fazer o uso desses aparelhos. Qual desses itens não é usado hoje em dia? E ali nas letras C, de uma forma pessoal, vocês vão representar como é que seria a vida sem o uso da luz elétrica, se nós não tivéssemos a luz elétrica hoje em dia. De acordo com o que você estudou, marque nas imagens o que representa uma fonte de energia. Petróleo, uma fogueira, que é com fogo, e a eletricidade. A eletricidade é uma fonte de energia. O petróleo, ele pode abastecer máquinas, mas ele não é uma fonte de energia. E o calor do carvão, o carvão queimando, ele vai trazer o fogo, e o fogo é uma fonte de energia. O calor é uma energia. Na página 34 tem uma foto de uma fábrica onde mulheres trabalham na produção de pastas de dente. Então, a letra B e a letra C, a letra A e a letra B são referentes a essa imagem. Vocês vão analisar e responder. E já na 2, de que maneira a vida dos imigrantes para o Brasil contribuiu para ocorrer essas transformações no trabalho. Então, tudo que a gente vem estudando a respeito da participação e influência e contribuição dos imigrantes na transformação, na evolução, em tudo isso nas nossas indústrias e nosso país, o que isso incentivou, o que isso ajudou, de que maneira os imigrantes ajudaram aqui no nosso país. E no livro de atividades na página 80, vocês irão analisar essa imagem e vocês vão responder as questões A, B e C que são referentes a ela. Certo? Análise de imagem, interpretação de imagem para responder as questões. Turminha, qualquer dúvida, mensagem para a prof. Beijos e até mais!